Hoje a gente vai conversar de um jeito mais íntimo, porque eu quero contar para você como eu vivi e continuo vivendo em processo de recuperação de um vício em compras, em um processo de compras compulsivas que estava acontecendo comigo, mesmo quando eu achava que não tinha vício nenhum. O momento em que eu entendi o que estava acontecendo, quando eu procurei ajuda e o que efetivamente eu comecei a viver dentro de mim e a olhar dentro de mim, que me ajudou a sair desse processo. E esse episódio, ele é para tentar te ajudar a trazer clareza para o fato de que vícios, eles não são apenas em substâncias, mas em comportamentos que a gente repete compulsivamente, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo das consequências de longo prazo que nós vivemos, apesar dos benefícios que a gente tem no curto prazo. Então, senta aí que lá vem a história. Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Essa não é uma história de superação não, tá? Não é uma história de eu venci o vício, não é uma história de eu derrotei tudo aquilo que havia dentro de mim e eu hoje sou uma vencedora e não tenho vício nenhum. Eu nem acredito nesse tipo de narrativa. O que eu quero que você compreenda aqui é que é a história de um ser humano que sabe que tem problemas, que sabe que precisa de ajuda e que, quando a gente fala sobre vícios, a gente não pode falar sobre cura. A gente precisa falar em um processo de recuperação que acontece por muito tempo e dependendo do quão profundo é o comportamento, o quão enraizado ele está na nossa vida, às vezes ele pode levar muitos anos para realmente encontrar um final de ciclo. E também não quer dizer que não apareçam outros pontos de vício na sua vida só porque, abre aspas, você eliminou um deles. Eu sou psicóloga, sou terapeuta e muita gente às vezes olha para mim com aquela ideia meio coletiva de que terapeuta não é para ter problema, terapeuta tem que saber tudo, terapeuta tem que ter todas as respostas, terapeuta viciada em compras, gente, e a pessoa fala de dinheiro e ainda tem a capacidade de dizer aqui que ela tem compras compulsivas? Não, gente, que isso? Essa pessoa não é uma pessoa capaz de sentar na frente de uma outra pessoa viciada em compras e ter moral para falar qualquer coisa para uma outra pessoa. Mas é justamente por eu ter um processo interno que é muito honesto, à medida que eu dou conta, claro, é muito honesto, é muito verdadeiro e busca muito uma análise interior dos meus comportamentos que eu consegui aos poucos, com terapia, com ajuda, segurando na mão de um outro profissional, entender o meu problema e conseguir encontrar uma saída para eu me recuperar desse comportamento de compras compulsivas que eu vivia. Para dar um panorama geral, eu sou uma mulher nordestina, eu já trabalho há muito tempo, eu me formei, eu tinha 22 anos, lá em 2002, eita o tempo. E desde que eu comecei a trabalhar e ter a minha própria renda, quando eu olho para trás, eu percebo hoje que eu já tinha um vício em compras. O meu primeiro estágio foi num shopping center lá em Fortaleza, onde eu morava. Eu sou de lá, inclusive, né? E como eu morava em Fortaleza, trabalhava nesse shopping center, o que acontecia com o meu salário?
Eu recebia a cada 15 dias e eu já saía do shopping zerada, comprando roupas, comprando coisas para mim, porque eu achava que era isso que iria fazer com que eu me sentisse segura e me sentisse bem. É claro que há 25 anos atrás eu não fazia ideia que isso estava acontecendo. Hoje, olhando para trás, eu entendo o quão ferida eu estava, o quão insegura eu me sentia diante da vida, de mim mesma, insegura vivendo no meu próprio corpo e usando as compras como uma forma de alívio dessas dores. E eu achava que eu não tinha vício nenhum. Eu não bebia, eu não fumava, eu tinha relações com as pessoas, ok. Eu não fazia altas festas, eu não virava à noite, eu não usava nenhum tipo de droga lícita ou ilícita, então eu estava muito sossegada, estava livre. Isso não estava acontecendo comigo. Mas quando chegava na hora de passar o cartão, na hora de gastar o meu salário, uau, eu não conseguia segurar. E não foi o fato de eu trabalhar em um shopping que me fez entrar em compras compulsivas. Digamos que foi a junção do queijo com a goiabada. Juntou os dois, a minha dor interna, a minha dificuldade de me sentir segura na vida. Eu me sentia muito insegura para tudo. Eu era uma pessoa sempre muito insegura em tudo. Insegura do que eu sabia, insegura do que eu fazia, insegura principalmente de quem eu era. E trabalhar em um ambiente que vem de bem-estar, que vem de beleza, que vem de segurança, em roupas, em sapatos e etc., casou com o que estava dentro de mim. E na época, por mais que eu tivesse muitas compras compulsivas, eu vinha de uma família muito humilde. E essa família não conseguia, é claro, sustentar financeiramente caso desse alguma cagada muito grande com a minha vida financeira. De alguma forma, isso me bloqueava um pouco de ultrapassar demais os gastos. Então eu comprava tudo à vista, eu parcelava muito pouco, eu sabia que eu conseguiria um outro emprego se eu precisasse. Então eu era uma compradora compulsiva, tudo que eu pensava era em comprar, eu trabalhava em um lugar que era propício para isso, e eu começava a entender que quando eu comprava, eu me sentia muito bem. Até porque comprar, gente, se você não sabe, dentro do nosso cérebro, a partezinha do nosso cérebro que processa a compra, aquele momento em que você tem o prazer de ter algo na sua mão, é a mesma parte do cérebro que processa o prazer em outras coisas na vida e também processa a dor. Naquela época, eu não tinha grandes dívidas, porque eu também não era uma pessoa que poderia me dar ao luxo de ter grandes dívidas. E eu também não tinha acesso, por exemplo, a empréstimos. Não existia essa coisa de vou jogar nos jogos de azar para ter uma renda extra na palma da minha mão. Eu acho que se eu tivesse hoje com a estrutura psíquica, a estrutura psicológica que eu tinha há 25 anos atrás, e estivesse viva hoje com aquela estrutura, tivesse de novo 20 anos de idade, algo me diz que eu iria entrar no jogo do tigrinho em algum momento. E eu vivi durante muitos anos dentro desse comportamento, comprando tudo que eu, abre aspas, queria, tudo que, abre aspas, dava, e quando meu dinheiro não dava, eu parcelava, eu tentava parcelar, e fui vivendo assim, achando que estava tudo bem. Até que em 2009 eu comecei a trabalhar numa empresa, e a empresa me transferiu de Fortaleza para outras cidades, e a situação deu uma degringolada. Porque quando eu estava na minha cidade natal, eu tinha relações, eu tinha amigos, eu tinha pessoas que me diziam assim, cara, eu acho que você está gastando demais, vê se você realmente precisa disso. Mas eu também tinha relações com pessoas que me diziam, vive hoje, amanhã você aprende como pagar, amanhã você dá um jeito de pagar. E à medida que eu fui amadurecendo e essas relações foram se aprofundando, eu vivia metade gastando pra caramba, e aí quando a coisa começava a apertar, eu segurava um pouco,
metade segurando porque eu tinha exagerado em algum momento e eu precisava dar uma segurada porque a minha família ela não tinha condições financeiras para me dar suporte financeiro se eu escorregasse demais. Era eu comigo mesmo. Viu só? Olha o isolamento aqui. Então, quando eu saí de Fortaleza, que comecei a viver e a morar sozinha em outras cidades, o meu isolamento começou a ficar maior. A minha sensação de insegurança começou a entrar em níveis muito altos. Eu não fazia terapia nessa época, eu já tinha feito alguns processos, já tinha entrado, porque quando você faz faculdade de psicologia, é importante que você também passe por um processo de terapia, né, para viver os dois lados, é quase obrigatório da faculdade, conta pontos na faculdade. Então, quando eu saí de Fortaleza, a minha sensação de isolamento aumentou, porque era um isolamento agora real e concreto. Estava longe da minha família, estava longe de todos os meus amigos. Comecei a ter dificuldade de estabelecer novas relações e isso piorou a minha situação. E eu não percebia que eu estava me sentindo sozinha, eu não percebia que eu estava em alto estresse, vivendo uma solidão muito grande. Eu me enfiava no trabalho, eu comprava pra caramba, eu não tinha freios. Eu tinha tantas compras que eu estava fazendo, certo? E eu vou chegar já já na minha dívida que eu tinha. Eu comprava tanto, eu morei numa cidade pequena no interior de Santa Catarina e eu usava tanto as compras para me sentir conectada, para sair um pouco do isolamento que eu vivia, que a vendedora de uma das lojas que eu mais comprava, que era uma loja de sapatos, ela sabia o dia do meu aniversário, ela me ligou no dia do meu aniversário, ela me deu presente no dia do meu aniversário e foi praticamente dentro da loja que eu atravessei o dia do meu aniversário, no ano que eu passei naquela cidade. E foi também o ano em que eu tive a maior dívida que eu poderia ter. Eu cheguei, na época, a ter uma dívida que era correspondente a um ano inteiro meu de salário. Eu tinha, se eu trabalhasse um ano inteiro sem pagar nenhuma outra conta, eu ia demorar um ano para pagar a dívida que eu tinha no cartão de crédito. E isso era muito, muito sério para uma mulher que não tinha patrimônio, não tinha casa, não tinha dívidas, não tinha nenhum tipo de financiamento acontecendo, ter uma dívida tão alta em seu nome. Era o tamanho da solidão que eu estava vivendo. E quando eu finalmente cheguei para morar em São Paulo, a empresa me transferiu para cá, eu me dei conta, quando eu estava fazendo as minhas malas lá em Santa Catarina, que eu comecei a listar todas as coisas que eu tinha e que eu não tinha absolutamente nenhum patrimônio no meu nome. Todo o meu patrimônio estava em mais de 50 pares de sapato que eu tinha, em mais de 30 bolsas que eu tinha, na quantidade absurda de roupas que eu tinha, que lotavam um guarda-roupa de 4, 6 portas, nem fechava a porta do meu guarda-roupa na época, e tudo que eu tinha estava ali naqueles objetos. Foi a primeira vez que eu fiz essa conta, o quanto que eu gastei naquele ano, o tamanho da minha dívida, e eu caí em mim. E eu disse, eu tenho um problema. Eu não sei qual, mas eu tenho um problema. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui dividir apartamento com uma amiga, então o isolamento acabou passando um pouco, né? Eu me senti menos isolada e isso também me deu um pouco de recurso para que eu pudesse não usar tanto as compras como uma fuga para a dor que eu sentia, como uma solução para a dor que eu sentia. Gente, era muito legal quando eu chegava, sei lá, com um sapato novo na empresa e as pessoas diziam, nossa, que lindo o seu sapato, uau, que linda a sua roupa, nossa, você está muito bem vestida hoje. Eu me sentia incluída, eu me sentia vista, eu me sentia amada. De alguma forma, era como se a compra estivesse compensando. A dívida, o fato de eu ter uma dívida de longo prazo, estivesse de alguma forma se pagando.
O elogio de uma outra pessoa era para mim muito mais valioso, inclusive, do que a dívida que eu tinha. E fazia com que eu achasse que eu poderia continuar comprando, porque se aqueles elogios continuassem vindo, estaria muito bem. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já estava com uma dívida de uns 20 mil reais, mais ou menos. Eu ganhava 2 mil e pouco na época. Um ano inteiro de salário, eu comecei a entender que eu tinha um problema. E eu comecei a segurar as compras. E eu tomei uma decisão que foi: eu só vou comprar algo quando outra coisa se estragar. Quando algo que eu tenho precisar ser trocado, eu vou comprar. Ou eu vou comprar algo, mas eu tenho que obrigatoriamente tirar algo do meu guarda-roupa, porque nem cabia mais nada, no caso, para poder justificar aquela compra. E eu comecei a fazer um processo de educação financeira na época, de reduzir a quantidade de coisas que eu comprava. Eu evitava comprar parcelado, porque eu sempre me perdia no meio das parcelas. Era uma loucura. Para poder começar a sair. Em 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu consegui quitar a dívida. Quitei, é claro que como eu estava no CLT, eu tinha os benefícios dos bônus e isso me ajudava de alguma forma, mas quando eu comecei a perceber que eu tinha escorregado pra caramba, que eu tinha uma dívida enorme, que eu me sentia sozinha, que eu não podia contar com ninguém e que era eu comigo mesma, com as minhas finanças, eu caí em mim e comecei a segurar um pouco mais. Em 2, 3 anos, eu consegui quitar a dívida e comecei a fazer uma pequena reserva de emergência. Porque em 2013 foi quando eu comecei a pensar de sair do CLT para vir para a área de terapias de novo, que era de onde eu vinha 12 anos antes. Então, eu comecei a entender que corporativo não era aquele lugar que eu gostaria de estar, que não era o ambiente que eu gostaria de estar, e comecei a entender que a terapia era um lugar que eu precisava realmente estar. E nessa época eu comecei a fazer terapia. Voltei para a terapia, fiquei um tempo olhando para mim, olhando para as minhas questões, vivendo as minhas emoções, gerenciando melhor tudo que eu estava vivendo. E eu comecei aos poucos um processo de sair desse isolamento. Eu comecei a ter relações amorosas, eu comecei a ter outros amigos e a minha vida começou a tomar um rumo um pouco diferente do que ela vinha, e isso também foi impactando na minha vida financeira. Mas não me tirou e não me deu consciência, porque na época, há 10, 15 anos atrás, não existia essa ideia de que compras compulsivas poderiam ser consideradas como um comportamento de vício. Era só um mau hábito. Eu tinha só um mau hábito, eu nem falava das minhas compras em terapia. Mas o fato de eu olhar para as minhas emoções, olhar para as minhas relações, trazer muita coisa para a consciência, processar aquilo, reconhecer, etc., teve um efeito mais curador em mim e refletiu dentro da minha vida financeira de alguma forma. Não é que eu saí do comportamento, até porque eu continuava com alguns dos comportamentos de vício em compras, que era, eu passava o dia inteiro, quando eu não estava trabalhando, eu estava olhando o site, estava olhando as novas roupas da coleção, da loja tal e da loja tal, que eu queria, que eu gostava. Eu ficava passeando no shopping, imaginando que eu iria um dia comprar daquela loja, aquele item caríssimo, e ficava imaginando o que aconteceria se eu ganhasse na Mega Sena. Eu nem jogava, mas se eu seria muito rica, eu compraria tudo que eu quisesse. Esse também é um comportamento, uma característica de uma compulsão por compras. Mesmo quando eu não estava comprando, mesmo dizendo eu vou segurar as minhas compras, eu ainda estava pensando em comprar de uma forma compulsiva e obsessiva. A minha vida girava em torno de o que eu vou comprar esse mês, o que naquele mês eu vou comprar, o que esse mês o meu dinheiro dá, o que o meu dinheiro não dá. E aí eu ia vivendo. Em alguns meses eu estourava, depois eu fazia todas as dicas dos gurus e educadores financeiros de segure suas contas, coloque suas metas e fique nas metas, e ficava um tempo até regular a minha vida financeira, e quando regulava, eu voltava de novo para o comportamento.
Eu dizia, vou ficar 2 meses sem comprar, e aí eu ficava, e o meu cérebro, gente, às vezes eu não conseguia nem dormir de pensar naquela nova coleção que eu não ia poder comprar. Ou então eu começava a encontrar justificativas. Gente, esse sapato aqui já está estragado, então eu tenho que comprar outro, então vamos comprar outro, né? E eu não conseguia não pensar em comprar qualquer coisa que fosse. E isso também é um comportamento de compras. A recaída, o pensamento obsessivo em relação a algo, você sentir que você não tem controle sobre a sua própria vida financeira, que quando você menos espera você está lá comprando, e você encontra todas as justificativas da sua cabeça pelos quais você precisa daquilo. Virou uma questão de vida ou morte, praticamente, você ter ou não ter aquilo. Parecia assim, gente, eu chegava umas vezes que ia dizer assim, eu preciso de um sapato roxo. E eu preciso, porque essa roupa aqui, ela vai combinar com um sapato roxo. Se eu não tiver um sapato roxo, eu não posso usar essa roupa. É muito sutil, porque eu sei que a cultura em que nós vivemos, esse tipo de comportamento, ele é, inclusive, até incentivado e desejado. Mas ele não é um comportamento saudável, não é um comportamento de uma pessoa que sente segurança dentro de si, segurança de quem ela é, e segurança na vida e segurança nas relações. Quando eu comecei a fazer terapia, a minha vida financeira começou a dar uma regulada, até porque eu tinha decidido que eu faria uma transição de carreira, e eu sabia que para fazer uma transição de carreira eu precisaria de uma grana guardada, porque eu não iria sair do CLT ganhando, na época, 7 mil reais, e eu ia ganhar como terapeuta 7 mil reais no mês seguinte. Não tinha mágica. E eu ia ter que passar um tempo, eu ia ter que investir na minha carreira, fazia muito tempo que eu não lia nada, que eu não estudava nada, que eu não fazia nada sobre psicologia, e que eu iria precisar me reconectar com isso, precisar investir nisso, fazer cursos, comprar livros, etc. E aí foi quando eu comecei a perceber que o meu vício em compras, ele deu uma alterada. Em vez de roupas, eu passei a comprar compulsivamente cursos e livros. Eu não podia ver um livro. Gente, eu tenho uma quantidade de livros que eu comprei e não li. Quando eu fiz uma leva de tirar os livros para fazer doação, eu tirei, já tem uns 2, 3 anos que eu fiz isso, eu acho. Mas eu devo ter tirado uns 120 livros que ou eu li e não gostei, eu comprei de uma forma compulsiva, porque estava ali, porque estava em promoção, porque era tudo que eu queria e tudo que eu precisava na vida era ler aquele livro, ou eram livros que eu comprei e nem li, e eu dei livros. Eu comecei a me conectar com uma compulsão por cursos, porque eu precisava, porque eu me sentia insegura, porque eu me sentia sozinha, porque eu tinha que fazer uma transição e faltava um monte de coisas para mim para poder realizar essa transição. Eu saí de parar de comprar roupas para comprar livros. E todas as vezes que eu abria qualquer tipo de site sobre livros, sempre tinha um que eu queria tanto comprar. Sempre tinha aquela informação que eu precisava ter ali naquele momento. No primeiro ano da minha transição, eu fiz uma conta dessa alguns anos atrás. Eu gastei 120 mil reais em cursos. Não é uma grana pouca. E é um dinheiro que me fez muita falta depois. Isso porque era um dinheiro que precisava ser investido em outras áreas da minha vida, como por exemplo a minha aposentadoria, e que na época foi tudo em cursos. E em cursos que eu olho para trás e eu penso, gente, onde é que eu estava com a cabeça? Isso nem combina comigo. Eu nem me entendi direito como terapeuta, como psicóloga, e eu já estava comprando algo. Onde é que eu estava com a cabeça? O nome disso é vício, compras e compulsão. Eu só troquei o objeto de roupas de aparência para livros e cursos. E eu não questionei, até porque que bom que eu estou comprando livros, que bom que eu quero ler, que bom que eu quero estudar. Isso é incentivado. Mas ninguém se pergunta para que tanto? Você consegue mesmo? Será que você não tem uma compulsão por comprar livros? E o que é que isso está resolvendo? Que insegurança interna isso está resolvendo na sua vida? Quando há 2 anos atrás
eu entrei numa pós-graduação, eu comecei a olhar para dentro de um jeito diferente, inclusive dentro de um processo terapêutico. Eu comecei a entender o quanto que o meu comportamento de comprar livro, comprar curso e achar que aquele curso vai resolver aquilo que está dentro de mim, essa segurança, essa dificuldade de voltar e me sentir segura, eu comecei a entender que eu precisava olhar mais profundamente ainda para dentro, mais do que eu já olhava. É muito comum quando eu encontro pessoas que, diante de um curso, diante de um livro que é muito bonito quando você tem uma parede cheia de diplomas, é aplaudido quando você tem uma estante cheia de livros, aqui ó, todos os livros. Quando você é aplaudido com esse comportamento, você é incentivado a continuar nessa compulsão por muito tempo, sem questionar. É belo, você finalmente é vista, você finalmente é aplaudida. E aí você não olha para dentro. Você não olha para esse espaço de compulsão, de vício, de algo que está dentro de você e que precisa ser visto de um jeito diferente. E quando eu comecei a olhar para dentro de uma forma mais profunda, que eu vi realmente que quando eu comprava um livro, eu estava me sentindo super insegura com alguma coisa, mas o livro não resolvia, porque eu terminava de ler o livro e eu continuava me sentindo insegura. Eu fazia o curso, eu continuava me sentindo insegura. É importante a gente ter conhecimento? É importante. Mas eu estava em aquele processo de, se eu comprar, eu vou conquistar a minha segurança interna. E isso não acontecia e eu sempre acabava um livro frustrada. Sempre acabava um curso dizendo, qual é o próximo curso que eu vou fazer? E eu não deixava aquela informação decantar, eu não colocava aquela informação para a experiência, eu não começava a usar as informações daquele livro, daquele curso, inclusive porque a experiência que iria me trazer mais segurança naquele momento. Quando eu entendi que os cursos não estavam trazendo e resolvendo a minha insegurança, eu comecei a olhar para ela de uma forma mais profunda e conversar com ela e conversar por dentro com partes interiores minhas que estavam me falando que existia alguma coisa dentro de mim que precisava ser vista de um jeito diferente, tudo mudou. E aí, há uns 2 anos atrás, eu decidi fazer um detox de compras por impulso. E ao invés de simplesmente segurar as compras como eu tinha feito anos antes, sabendo que só segurar não ia fazer a menor diferença, iria fazer com que eu entrasse em um processo como se fosse assim um estilingue, sabe? De entrar numa tensão, mas no momento em que eu pudesse comprar, eu iria soltar e ia ficar com o mesmo comportamento, não iria questionar, não iria olhar para dentro, a insegurança não iria passar, a minha falta de confiança na vida e no mundo não iria passar, e a minha falta de confiança em mim não passava de jeito nenhum. Quando eu fiz o processo de detox, eu fiz ele de um jeito diferente do que eu tinha feito a vida inteira. Eu olhei para ele e disse, eu vou conversar com o meu desejo. O que isso está resolvendo? O que isso está me trazendo? Qual é a solução? E principalmente, para que dor que eu sinto, essa compra é uma solução para. E eu me lembro que na época que eu fiz, eu estava começando um curso de desenho e eu estava me sentindo assim, cocô do cavalo do bandido. Parecia que todo mundo no curso desenhava melhor do que eu. Todo mundo. E todas as vezes que eu saía do curso, eu saía chorando, dizendo, eu não aguento, isso é horrível, por que eu inventei de fazer isso? Mas eu sei, é porque eu não tenho papel tal, é porque eu não tenho lápis tal, eu não tenho a borracha tal, não tenho o livro de desenho XPTO, que me faz sentir ficar XYZ de um jeito mais confiante, é o material, é o ambiente que vai me fazer resolver essa insegurança interna. E quando eu fiz esse processo de detox, isso ficou tão claro, porque eu dei uma surtada. Porque queria comprar uma caixa de lápis. Eu acho até que ela não está nem aqui na minha frente, para eu mostrar para vocês a caixa de lápis. Ela está em outro lugar. Para quem está vendo de vídeo, né? Para quem está vendo só o áudio, não vai conseguir saber o que é. Mas eu entrei num processo de uma euforia tão grande, de uma irritação. Eu preciso
dessa caixa de lápis. Não era uma caixa de lápis cara. Ela custava R$ 50. Quer dizer, dependendo da perspectiva que alguém tem, você gastar R$ 50 em 3 lápis é muita coisa. Mas para mim, eu comecei a justificar, não é tão caro. R$ 50 não é nem a pizza que eu como no final de semana. As justificativas que vinham eram as mais absurdas possíveis. Eu poderia comprar online e esses lápis chegariam em 4 dias. Ou eu poderia ir a uma papelaria que tem aqui perto da minha casa, uns 2 quilômetros da minha casa, e comprar lá. Eu saí da minha casa e fui a pé 2 quilômetros até a papelaria, porque nem entrar no Uber, no ônibus, etc., ia passar essa angústia que eu sentia. Cheguei, tinha o lápis na hora que eu comprei. Quando eu saí da loja, eu me perguntei, o que eu fiz? Eu nem preciso disso aqui. Eu não estou tão avançada assim para precisar de lápis tão diferentes. O que está acontecendo comigo? E nesse momento eu entendi que eu tinha um problema. Porque se uma caixa de lápis me fazia entrar em um processo de euforia, de ir atrás, de impaciência, de irritação, e enquanto eu não comprei, eu não me aquietei, e no momento em que eu comprei, aquela compra parou de fazer sentido num tanto que eu olhei e disse, para que eu fiz isso? Eu entendi que eu efetivamente tinha um problema. E eu comecei a olhar e conversar com esses desejos. E todas as vezes que essa euforia, essa impaciência vinha, eu começava a conversar com ela. O que isso vai resolver? O que isso traz de volta? E aí eu comecei a ver uma criança chorando dentro de mim. Eu comecei a ver uma adolescente desajeitada dentro de mim. Eu comecei a ver partes minhas e levar para a terapia essas partes para conversar com elas, para integrar isso, para entender o que essas pessoas dentro de mim, que fazem parte da minha história, sentiam. E aí sim esse processo começou a me falar que eu precisava entrar, que o que eu tinha era sério, que eu precisava lidar com aquilo com seriedade, com o nome que aquilo tinha, não era um mau hábito, era uma compulsão por compras, se considerava um vício. E depois de entender todas essas partes que habitam dentro de mim, conversar com elas, ouvi-las, ouvir as suas emoções, as suas necessidades e começar a integrar isso em mim, foi quando eu comecei a encontrar um caminho real e efetivo de saída das minhas compras compulsivas. Hoje, eu não acho que eu estou fora do vício. Ele está muito mais controlado porque eu olho para dentro, para aquilo que eu vou sentindo, para aquilo que me habita, para poder não deixar que as minhas compras e a minha vida financeira sejam um espaço onde eu vou derramar essas necessidades, essas emoções, a insegurança que eu sinto diante da vida. Eu me sinto hoje uma mulher que está em recuperação de um vício em compras, em recuperação de compras compulsivas. E eu não saí disso em momento algum por completo. E talvez essa consciência me faça compreender, inclusive, quando o vício vai se esconder em outras partes da minha vida, como na minha alimentação, como no meu consumo de mídias sociais. Tudo isso eu tenho questionado e tenho trazido à mente para entender o que está por trás dos meus comportamentos obsessivos. Entendendo, claro, que é obsessivo quando encontra aquelas 4 características que eu falei lá atrás, no primeiro vídeo, que se configura como um vício. Esse relato que eu trago não é para você entender que não tem uma saída, não é para você entender que só porque eu sou terapeuta e psicóloga foi por causa disso que eu consegui sair, porque antes de ter uma profissão, eu sou um ser humano que tem uma história, que carrega dores, que carrega uma biografia que tem partes boas, partes gostosas, mas também tem partes dolorosas e essas partes não são totalmente integradas porque elas não são feitas para serem completamente integradas. E o meu processo de recuperação, de confiança na vida está ainda acontecendo.
A minha recuperação não é de compras por impulso. Eu estou me recuperando da minha relação com a vida, da minha segurança de lidar com a vida, de lidar com partes do mundo que eu não conseguia fazer. A minha recuperação é uma recuperação de confiança na vida, não uma recuperação de vícios. Eu sei que o vício é algo que eu vou tender a procurar quando eu não souber o que está acontecendo comigo, quando eu estiver insegura e nem estiver percebendo. E eu estou te contando esse relato para que você saiba que se você viveu ou vive algo semelhante ao que eu vivi, um processo terapêutico é um espaço que você talvez precise procurar para encontrar dentro de você as respostas para aquilo que você busca. Olhar só no ambiente é fazer metade do caminho. Faz parte, ajuda, mas não é completamente efetivo porque uma parte do que você vive está dentro de você. Se esse relato te ajudou de alguma forma, se você conhece alguém que também vive isso e que pode ouvir a minha história e compreender, trazer mais consciência para procurar ajuda, envie esse episódio para ela e a gente pode conversar sobre isso e também encontrar soluções, caminhos de solução para fora desse comportamento de vícios em compras. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.